A economia chinesa desacelerou, mas existe um setor crescendo tão rápido que está escondendo parte do problema. Enquanto consumidores gastam pouco, empresas reduzem investimentos e o mercado imobiliário continua em crise. Fábricas chinesas trabalham para atender uma explosão mundial de pedidos ligados à inteligência artificial. Em junho, a China exportou cerca de 32 bilhões de circuitos integrados. As exportações totais cresceram 27% em relação ao mesmo mês do ano anterior, impulsionadas por chips, computadores, componentes eletrônicos e automóveis. Mas isso não significa que 32 bilhões de chips chineses estejam alimentando diretamente os modelos de inteligência artificial mais avançados do mundo. Grande parte desses circuitos é formada por memórias, controladores, chips de energia e componentes produzidos com tecnologias mais maduras. A China também importa semicondutores avançados, processa componentes, monta equipamentos e depois exporta produtos acabados. Mesmo assim, o sinal é claro. A corrida mundial pela inteligência artificial está movimentando uma enorme cadeia industrial, e a China ocupa várias etapas dessa cadeia. Servidores precisam de fontes de energia, sistemas de refrigeração, placas, conectores, cabos, memórias, sensores, baterias e equipamentos de rede. Data centers precisam de aço, sistemas elétricos, máquinas e infraestrutura. Mesmo quando o processador mais avançado é fabricado fora da China, uma parte considerável do equipamento ao redor dele pode passar por uma fábrica chinesa. E essa demanda chegou no momento perfeito para Pequim, porque sem ela, a desaceleração chinesa provavelmente estaria muito mais exposta. Durante décadas, a China cresceu combinando três grandes motores: construção, investimento industrial e exportações. O país construiu cidades, estradas, ferrovias, aeroportos e milhões de apartamentos. Ao mesmo tempo, transformou-se na maior fábrica do mundo, produzindo desde roupas e brinquedos até veículos elétricos, máquinas e equipamentos eletrônicos. Só que dois desses motores estão falhando. O mercado imobiliário enfrenta uma crise prolongada. Empresas do setor acumularam dívidas, obras foram interrompidas, preços de imóveis caíram e famílias passaram a evitar novas compras. No primeiro semestre de 2026, o investimento imobiliário caiu aproximadamente 18%. O investimento total em ativos fixos também recuou, mostrando que a fraqueza já não estava limitada às construtoras. O consumo também continua frágil. Em junho, as vendas no varejo cresceram apenas 1% em relação ao ano anterior. Isso significa que restaurantes, lojas, concessionárias e empresas voltadas ao mercado interno não estão avançando no mesmo ritmo que as exportadoras de tecnologia. A consequência é uma economia dividida em duas velocidades. De um lado, fábricas modernas, portos movimentados e empresas recebendo pedidos relacionados à inteligência artificial. Do outro, famílias inseguras, incorporadoras endividadas, empresários cautelosos e jovens disputando empregos. A inteligência artificial não está resolvendo essa divisão, está impedindo que ela apareça com toda a força nos números gerais. No segundo trimestre de 2026, a economia chinesa cresceu 4,3%. Para muitos países, seria um resultado elevado. Para a China, foi o crescimento mais fraco em mais de 3 anos e uma queda relevante em relação aos 5% registrados no primeiro trimestre. Mesmo assim, o setor industrial voltou a apresentar expansão em junho. A explicação estava principalmente nos pedidos estrangeiros de chips, computadores e outros produtos ligados à inteligência artificial. As novas encomendas de exportação voltaram a crescer, enquanto o emprego nas fábricas continuava apresentando queda. Essa combinação resume o paradoxo. A fábrica produz mais, exporta mais e pode até faturar mais, sem necessariamente contratar mais trabalhadores. Uma linha de produção moderna não funciona como uma fábrica chinesa dos anos 1990. Robôs transportam peças, fazem soldas, inspecionam componentes e movimentam mercadorias. Sistemas de inteligência artificial controlam defeitos, calculam estoques e ajustam máquinas. Uma unidade mais automatizada pode fabricar mais produtos com menos pessoas executando tarefas repetitivas. Isso não significa que todos os empregos desapareçam. Novas vagas surgem para engenheiros, técnicos, programadores, profissionais de manutenção, vendas e logística. Mas essas vagas exigem qualificações diferentes e não aparecem necessariamente nas mesmas cidades ou para os mesmos trabalhadores que perderam espaço. A China já opera cerca de 470 robôs industriais para cada 10 mil trabalhadores da indústria, quase 3 vezes a média mundial. O país também foi responsável por mais da metade das instalações mundiais de robôs industriais em 2024.
Isso aumenta a produtividade e ajuda as empresas chinesas a continuar competitivas mesmo com salários maiores, mas também enfraquece uma antiga ligação econômica. No passado, quando uma fábrica recebia mais pedidos, ela precisava contratar mais trabalhadores. Esses trabalhadores recebiam salários, alugavam casas, compravam produtos e movimentavam o comércio local. Numa fábrica automatizada, o aumento da produção pode gerar muito menos empregos do que antes. A empresa cresce, as exportações crescem, o produto interno bruto cresce, mas o dinheiro não circula com a mesma intensidade entre as famílias. E isso ajuda a explicar por que o brilho das exportações tecnológicas convive com um mercado de trabalho tão competitivo. Em junho, a taxa de desemprego entre chineses de 16 a 24 anos, excluindo estudantes, caiu para 14,9%. Foi a menor em um ano, mas ainda permaneceu muito acima da taxa geral de desemprego urbano. Todos os anos, milhões de jovens deixam universidades e escolas técnicas esperando ocupar posições numa economia mais rica e moderna. Só que a economia chinesa está criando muitas oportunidades em setores que precisam de poucos profissionais altamente qualificados, enquanto reduz espaço para uma quantidade maior de trabalhadores administrativos, industriais e iniciantes. Uma empresa de inteligência artificial pode valer bilhões e empregar alguns milhares de pessoas. Uma fábrica automatizada pode multiplicar a produção sem multiplicar sua equipe. E uma incorporadora, quando construía bairros inteiros, movimentava uma rede muito maior de operários, corretores, vendedores, transportadores e pequenos fornecedores. É por isso que substituir o mercado imobiliário pela inteligência artificial não é uma troca simples. O setor tecnológico pode produzir mais valor com menos trabalhadores. Isso é excelente para a produtividade, mas é insuficiente para absorver sozinho uma força de trabalho do tamanho da chinesa. Ao mesmo tempo, empresas pressionadas por margens menores têm ainda mais incentivo para automatizar. Se os consumidores chineses compram pouco e os preços estão apertados, a empresa precisa reduzir custos. Ela instala máquinas, utiliza inteligência artificial e produz mais com menos gente. Mas trabalhadores com menos oportunidades ficam inseguros e reduzem seus gastos. Com o consumo mais fraco, as empresas cortam custos novamente. A tecnologia que protege a competitividade da fábrica pode aprofundar a cautela do consumidor. Existe também um segundo risco. A inteligência artificial está tornando a China mais dependente da procura estrangeira justamente quando o comércio mundial está ficando mais político. Hoje, os pedidos de chips e componentes ajudam a compensar a fraqueza do mercado interno, mas esses pedidos dependem de empresas americanas, europeias, asiáticas e latino-americanas continuarem investindo bilhões em data centers e infraestrutura tecnológica. Se essa corrida desacelerar, a China perderá uma das proteções que sustentam sua indústria. E mesmo que a demanda continue forte, outros países podem reagir. Os Estados Unidos restringem o acesso chinês a alguns dos chips e equipamentos mais avançados. A Europa discute barreiras para proteger sua indústria. Governos temem ficar dependentes de componentes chineses em áreas consideradas estratégicas. Quanto mais a China usa exportações tecnológicas para sustentar sua economia, maior pode ser a pressão política contra essas próprias exportações. É uma situação estranha. A inteligência artificial ajuda a China a enfrentar sua desaceleração, mas também concentra o crescimento numa área vulnerável a tarifas, controles tecnológicos e decisões tomadas fora do país. Então a inteligência artificial está salvando ou escondendo a crise chinesa? A resposta mais correta é que ela está comprando tempo, está mantendo fábricas ocupadas, está ampliando exportações, está atraindo investimentos para chips, robótica, servidores e equipamentos eletrônicos. Também está ajudando a China a subir na cadeia tecnológica e reduzir sua dependência de produtos estrangeiros. Tudo isso é real, mas a inteligência artificial não consegue, sozinha, recuperar o mercado imobiliário. Não consegue fazer famílias inseguras voltarem a consumir. Não consegue resolver as dívidas dos governos locais. E não consegue garantir trabalho para todos os jovens que chegam ao mercado. Ela sustenta a parte mais moderna e competitiva da economia, mas não necessariamente a parte que emprega e paga a maioria das pessoas. Esse é o problema escondido pelo sucesso tecnológico. Uma economia pode produzir máquinas mais inteligentes enquanto suas famílias ficam mais cautelosas. Pode exportar bilhões de componentes enquanto empresários evitam novos investimentos. Pode instalar robôs para enfrentar a falta futura de trabalhadores e, ao mesmo tempo, ter jovens demais disputando as vagas disponíveis hoje.
A inteligência artificial não está criando uma falsa prosperidade, mas está produzindo uma imagem incompleta. Quando os dados das exportações sobem, parece que a China encontrou seu novo motor. Quando observamos o consumo, os imóveis e os empregos, percebemos que esse motor ainda movimenta apenas uma parte do país. O futuro da China dependerá menos de quantos chips ela consegue exportar e mais de conseguir transformar produtividade em renda, confiança e oportunidades. Se a tecnologia gerar empresas mais eficientes, salários melhores e novos serviços, ela poderá ajudar a construir uma economia mais equilibrada. Mas se servir apenas para automatizar fábricas e vender mais ao exterior, a China poderá se tornar ainda mais produtiva, sem resolver a fragilidade de seu próprio mercado interno. Nesse caso, a inteligência artificial não terá salvado a economia chinesa. Terá apenas iluminado suas fábricas, enquanto o restante do país continuava na sombra.